que está acontecendo no ar. Salmo de número 40. Ele começa, não sei de qual, mas ele começa dizendo que eu coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, Ele me tirou de um poço, me colocou sobre a rocha firme, foi o que eu falei, certo? Por volta do versículo 3, se eu não me engano, tem algo a respeito de um cântico. Ele colocou um cântico novo na minha boca. Certo ou não? Tá? Conseguiu acompanhar aí? Não sei se você pegou, mas a primeira música fala de um cântico novo. Deus colocou um cântico novo na nossa boca. E aí, por que eu estou querendo dizer isso? Não por causa da música, nem por causa da coincidência, né? Alguns vão achar que é coincidência, mas essa última canção que a gente cantou, ela tem uma frase que às vezes a gente canta e passa despercebido. Deveria ser uma frase que faz todo crente chorar. Não sei se você é crente ou não, mas se você colocou sua fé em Jesus, essa frase deveria fazer a gente chorar. Porque ele fala, a cruz revela o seu amor por mim. Toda pessoa que se converteu não porque a gente não se converte, né? Não é um exercício de autoconversão, mas toda pessoa que foi salva por Jesus, que escuta uma frase dessa e não se emociona, ela ainda não experimentou uma conversão verdadeira. Porque não existe forma de demonstração maior de amor do que alguém morrer por você. Se você é casado e você está sentado lá da sua esposa, sabe aquele momento romântico que você ganha um ponto extra para ver se rola uma atividade de noite? Tipo, eu morreria por você. Jesus morreu por mim e por você. Só que ele não morreu de maneira heróica. Ele morreu de uma maneira humilhada. E ele não foi arrastado para a cruz. Ele se entregou na cruz. Não sei se você conseguiu pegar o que acontece, mas esse é um cântico novo que você pode levar para casa. Esse é um cântico novo que Deus pode colocar na sua boca, e a partir de hoje você pode proclamar às nações, como na primeira música, cantai às nações, proclamai a sua salvação. Como que a gente proclama a salvação de Cristo em meio às nações? Quando a gente confessa que eu entendi que Deus se entregou por mim numa cruz, Ele se entregou por você também, e por todos aqueles que olham para Ele com um ar de arrependimento. Falam, Deus, eu sei do que eu fiz, eu sei da minha culpa no cartório, mas eu sei que o seu filho pagou também, e por isso eu posso me alegrar. Pegou ou não? Já podemos fechar, amém? Vamos para casa, glória a Deus. Acho que já é uma boa mensagem por hoje. Bom, para quem precisa se organizar, né? Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4 é o texto que nós vamos explorar hoje, mas nós não vamos lá ainda não. Nós vamos chegar lá no meio da mensagem. Hoje eu quero falar de um assunto muito malhado. Um assunto que provavelmente você já ouviu várias vezes. Um assunto que talvez nem precise ser falado. Sabe aquele lance de chover no molhado? É o que eu vou fazer hoje. Hoje você veio para ouvir uma pregação repetida. Nós vamos falar de um assunto que todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe. Porém, embora seja um assunto muito malhado, todo mundo já sabe, é um assunto que todo mundo entende, todo mundo conhece, mas pouca gente põe em prática. Hoje eu quero falar sobre oração. Oração. Show? Amém? Nós vamos falar sobre oração. Eu estou parando assim porque eu estou muito ansioso pelo que vai acontecer hoje. Hoje eu provavelmente vou me perder várias vezes nessa mensagem, então tenha paciência comigo, porque eu tenho certeza que o que vai acontecer hoje não é normal, não é conveniente. O meu objetivo não é te dar uma pregação inédita, porque não é inédita, você já ouviu falar sobre isso, mas pelo menos uma mensagem diferente que você vai levar para casa e você vai pensar nisso pelo menos a semana inteira. Você vai ficar com isso na cabeça a semana inteira. A minha oração é que fique para o resto da vida. Mas, como eu não sou prepotente a ponto de achar que a minha mensagem vai ficar gravada na sua mente para o resto da vida, talvez a semana inteira eu estou pedindo para Deus que Ele fale contigo. É um assunto que todo mundo já ouviu falar. Na nossa igreja a gente já falou pelo menos 5 vezes sobre oração. Se você entrar no YouTube, lá no nosso canal, youtube.com/Capela Church, tem uma série sobre oração. A gente teve a prepotência de ensinar os outros a orar com uma série sobre oração.
E já teve outros convidados que falaram sobre oração também, se você quiser algum material para pesquisar. Mas hoje eu vou tentar falar sobre oração de uma maneira diferente. Por quê? É um tema muito difícil de falar. Oração, se você for na livraria e procurar nas livrarias evangélicas livros sobre oração, você vai ver que nenhum deles é suficiente. É muito difícil achar um livro sobre oração que te ensine a orar. Eu tenho lá em casa o que eu acho que é o melhor livro sobre oração que já foi escrito. E olha que tem muito livro sobre oração escrito, hein? Dos pais da igreja, dos reformadores, de Calvino, por aí vai. Tem diários de oração de Charles Spurgeon, mas, na minha opinião, esse é o melhor livro de oração que foi escrito. Chama Oração. E não é piadinha, não é pegadinha, não é a Bíblia que eu estou falando. É um livro mesmo, chama Oração, de um autor chamado Timothy Keller. Se você quiser procurar, é chatíssimo de ler. Você não consegue ler mais de uma página por dia. Porque é muito chato. Mas é o melhor livro de oração que você vai encontrar. E mesmo assim, é um livro incompleto. Por quê? Porque a oração, ela é muito peculiar. E todas as pessoas são diferentes. Então não tem fórmula para você aprender a orar. E é um assunto muito difícil de falar, porque eu não vou conseguir falar para você hoje sobre como orar. Não é o meu objetivo hoje, falar sobre como orar. A melhor maneira da gente aprender a orar, sabe qual que é? Orando. Então hoje nós vamos ter a oportunidade de orar. Todo mundo junto. Nós vamos fazer um negócio aqui que muito provavelmente você vai ficar incomodadíssimo. Nós vamos parar a mensagem no meio e nós vamos orar. Nós vamos chegar lá. Mas nós não vamos orar aquela oração de igreja normal, que eu oro daqui e você fala amém daí. Nós vamos orar mesmo. Ah, mas eu não sei orar. Bem-vindo ao clube. A maioria de nós não sabe orar. O interessante é que oração é a única coisa que os discípulos pediram para aprender de Jesus. Os discípulos nunca pediram para Jesus para ensinar eles a, por exemplo, expulsar demônio. Expulsar demônio era fácil, tranquilo. Fazia parte do cotidiano deles. Tá um endemoniado lá, pá, sai demônio, pronto, acabou. Fácil, eles aprendiam com Jesus na prática. Os discípulos nunca pediram para Jesus ensinar a ressuscitar ninguém. Jesus ressuscitou Lázaro, o outro discípulo ressuscitou um outro, o moleque ficou trabalhando o dia inteiro, caiu da janela, não sei se vocês conhecem essa história, Paulo pregando, ele caiu da janela, apareceu lá embaixo morto, Paulo vai lá e ora com ele, ressuscita. Aí Pedro entra na casa da menina lá, ressuscita a menina, enfim. Os discípulos nunca pediram para ressuscitar ninguém. Curar. Cara, os discípulos nunca pediram para Jesus ensinar eles a curarem. Você sabe como é que os discípulos curavam as pessoas? Eles chegavam e falavam, está curado. Não precisava nem orar. Mas a única coisa que eles pediram para os discípulos pediram para Jesus era, Jesus, me ensina a orar. Orar é difícil. Orar é quase impossível. É a única coisa que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, ensina para nós como é que ora. Porque eles viam Jesus expulsando demônios, ressuscitando mortos, curando as pessoas. Para eles aquilo ali era normal. Tanto que Jesus falou para eles que no ministério de vocês, esses sinais vão seguir vocês. Vocês vão orar, os demônios vão sair, vocês vão curar as pessoas. Era uma promessa já de Jesus. Mas quando eles viam Jesus orar, Jesus me ensina a orar. Porque isso daí é diferente. E das poucas vezes que Jesus se aventurou a ensinar os discípulos a orar, eles não conseguiram prestar atenção. Quem lembra dessa história aqui? Jesus vai orar, se afasta um pouco. Quando ele volta, os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Já aconteceu com você, não? Aqueles que gostam de orar de noite? Quem gosta aqui de orar de noite? Ajoelha no pé da cama, quando vai ver, está babando na cama. Porque orar é um negócio muito difícil de fazer. E hoje nós vamos falar sobre isso. O que eu acho interessante é que, ao mesmo tempo que a única coisa que os discípulos pediram, é a única coisa que deixa o nosso inimigo furioso é a oração. Agora eu vou mexer nos negócios meio espiritual, assim. Ultimamente o pessoal está falando assim, você está meio pastorzão e tal. Eu vou mexer numa área meio espiritual agora. Não é muito comum a gente fazer isso na igreja, mas você sabe que a oração é a única coisa que enfurece o diabo. Enfurece o diabo é uma contradição, porque ele vive enfurecido. Mas eu e as minhas contradições. É a única coisa que deixa o diabo arrancando cabelo, se ele tiver cabelo. Sabe por quê?
Se a gente virar e falar assim, ó, agora nós vamos comprar um teto aqui que o teto abre. Eu conheço um pessoal que é pastor de uma igreja que o teto abre. Quando acaba o culto, eles fazem aquela música no final, daí o teto abre, solta aqueles confete de papel, pá, mó festa. Se a gente fala assim, nós vamos comprar um teto que abre, sabe o que o diabo vai fazer? Bom. É bom. Por quê? Porque tira a atenção do principal. Se a gente virar e falar assim, não, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar tudo porcelanato aqui, isso é bom, isso é para nós, é fantástico, cara, como eu queria que isso aqui fosse porcelanato, muito mais fácil de limpar. O diabo vai vir, ó, bom, é isso aí que eu quero que vocês façam. Monta a melhor igreja, o diabo está torcendo para a gente montar a melhor igreja de Volta Redonda, para a gente concorrer com as outras igrejas. É isso que ele quer. O diabo fica o tempo todo torcendo para a gente fazer as coisas direito. Mas fala que o povo vai orar. Aí o diabo começa a se retorcer. Não! Aí ele vai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai arrumar um monte de coisa para a gente não orar. Por quê? Porque quando a gente começa a orar, como a Cássia falou aqui, quando a gente começa a orar, a gente começa a ter direção. A gente começa a ter sentido na vida. Porque na oração você descobre o que Deus quer. E aí sua vida passa a fazer sentido. A vida que não fazia sentido passa a fazer sentido. Não tem outra maneira de descobrir direção sem oração. Essa pode ir para o Instagram, hein? Não tem como descobrir direção sem oração. É na oração que a gente começa a fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. E o maior objetivo do diabo é... O diabo não precisa fazer que a gente se torne idólatra, herege. É só parar de prestar atenção em Jesus. E aí na hora que a gente começa a orar, o foco volta todo para Jesus. Aí o diabo fica doido. E aí se orar todo mundo junto, então... Aí, meu amigo, é bomba atômica. Então nós vamos tentar, eu não tenho como te ensinar a orar, mas eu quero pelo menos te dar uma convicção ou uma inspiração para você sair daqui e falar assim, cara, eu sei que eu não oro o suficiente e nem como eu deveria orar, já é o suficiente para hoje. Hoje eu não vou responder nenhuma pergunta. Se você falar assim, como é que ora? Não sei. Eu não vou responder as perguntas. Mas o meu objetivo é que você saia daqui falando assim, eu sei que eu posso até não saber orar, mas eu não oro o suficiente e nem como eu deveria orar. E como é que faz? Aí a gente vai descobrir durante a semana. Você e Deus no seu quarto, de joelho, com a Bíblia, aí você descobre, do seu jeito. Amém? Então vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa considerar antes da gente entrar. Você já deve ter ouvido que oração é várias coisas. Que oração é uma conversa, né? Que oração é um monte de coisa. Eu fico me perguntando o seguinte. O pessoal fala assim, oração é uma conversa. Que conversa é essa que só uma pessoa fala? Já parou para pensar? A oração é uma conversa, legal. Mas você conversa com Deus mesmo? Ou você só fala? É um diálogo ou um monólogo? Porque se é uma conversa, a outra parte também tem que falar. E se a outra parte fala, é nosso dever fazer o quê? Ouvir. Um dos grandes ícones do nosso tempo, Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela, como é que você ora? Ela falou assim, eu falo com Deus. Como é que você sabe que Deus ouve a sua oração? Eu escuto Deus. Simples, né? Os grandes exemplos, eles mostram para a gente simplicidade. Às vezes a gente precisa ouvir mais do que falar. A oração é um lugar. Eu já ouvi alguns pastores falarem assim, oração é um lugar para onde você vai, porque Deus não ouve a sua oração. Deus vê a oração. Eles pegam aquele versículo que fala que Deus vê no secreto e tal, e aí extrapolam um pouco o significado. É bonito também. Mas se a oração é um lugar, eu fico me imaginando se Deus não está procurando você naquele lugar e você está em outro. Cadê ele? Não veio hoje. Queria tanto que ele viesse hoje para esse lugar, para eu poder ver ele no secreto, mas ele está em outro lugar. Está entendendo o que eu estou falando? A metáfora que eu estou usando? Então hoje eu quero propor que, ao invés de oração é um lugar ou oração é uma conversa, eu quero propor que oração é um mapa. Oração é um mapa. Só que na nossa geração, quem aqui já operou mapa? Levanta a mão para ter uma ideia. Já leu mapa de papel. Não é GPS não, de papel. Então são poucos. Na nossa geração é muito difícil você ver alguém que conhece mapa. Sabe quando você ia viajar, tinha aquele livrinho do... Aqui era do Detran, aquele livro?
4 rodas, o guia do 4 rodas. Aí você ia passando, acabou a estrada, aí tinha que virar para a página 143, lá na casa do Caixa Prego. Aí você perdeu a curva, voltava, e agora como é que faz? Mapa, não GPS. Por quê? O GPS faz a gente ficar preguiçoso. Já reparou? Quando você está dirigindo com GPS, ninguém presta atenção no caminho. Você está dirigindo com GPS, a música está tocando ao mesmo tempo, no Spotify, certo? Você está indo ali, vire à direita, aí você vira à direita. Você não olha nem mais o nome da rua. Eu viajei para o Rio ontem, cara, e o mapa falou assim, vire à direita na rua, Tancredo, sei lá o que e tal, papá. Eu falei direito, virei para a esquerda, né? Para ver se vocês estavam prestando atenção. Aí o mapa falava para mim assim, vire à direita na rua tal. Você acha que eu estava procurando o nome da rua? Eu só virava. E vamos embora. E cheguei lá. O GPS faz a gente ficar preguiçoso. O mapa não. O mapa faz a gente prestar atenção. Por quê? Quando você opera um mapa, você precisa saber pelo menos 3 coisas. A primeira delas é onde você está. Tem como você pegar o guia do 4 rodas e falar assim, eu vou para Barra do Piraí, mas você vai partir de onde? Se você não sabe de onde você vai partir, não tem como eu te mostrar no mapa. O GPS acha para você a sua posição, mas o mapa não. Você tem que achar a sua própria posição. Vai pegando o que eu estou falando aqui hoje, tudo é espiritual, tá? Vai absorvendo aí. O mapa, você precisa prestar atenção na sua posição. Segunda coisa que você precisa aprender, para onde você vai? Você tem que saber o seu destino. Você tem que saber exatamente para onde você vai. E a terceira coisa que você precisa saber é como que você vai chegar lá. Por onde você vai passar. O Davi não gosta de ficar preso não, cara. O Davi gosta de ficar aqui no palco. Vocês ficam prendendo ele nessa linha, deixa ele vir para cá. Pô. O mapa, você precisa saber aonde você está, para onde você vai e como você vai chegar lá. O GPS faz tudo isso para você. O que isso tem a ver com o espiritual, com a oração? Se a oração é um mapa, a oração te mostra onde você está. Qual a sua posição inicial? A posição inicial de todo aquele que entendeu quem é Jesus é entender o quão pecador nós somos. Muita gente se chega para Deus como se Deus fosse um GPS. Deus, coloca lá o destino, eu quero tal coisa. E aí a gente fica esperando ao longo da nossa vida, Deus fala assim, você quer um carro novo? Vire à direita. Vire à esquerda. A gente fica esperando Deus falar assim, você quer um carro novo? Abra suas janelas, que eu vou chover. A voz da Siri, né? Não pode, que aí Deus e a mulher vai dar rolo dos crentes que vê o filme. Não. Os crentes que vê no YouTube vai dar rolo. Né? Então, vire à direita. Deus falando, abra suas janelas, vou chover a benção. A gente trata Deus como um GPS, esperando Ele derrubar as coisas. Eu, particularmente, isso não é bíblico, né? Minha opinião, é que a oração funciona mais como um mapa, porque ela te ajuda a descobrir a sua posição naturalmente. Nada que eu pregue aqui vai te converter. Nada que eu falar aqui vai te converter dos seus pecados. Só quem é capaz de te converter dos seus pecados é o próprio Deus. Como que Ele faz isso? Na hora que você se dispõe a colocar seu joelhinho no chão lá e fala assim, Deus, qual que é a parada? Aí Ele fala assim, é assim. Aí você começa a perceber o quão distante a gente está de Deus. O quão longe a gente está de Deus. E aí você percebe a sua posição inicial. Minha posição inicial é de pecador. Não merecedor do favor de Deus. Não consigo me achegar a Ele. Antigamente, antes de Jesus aparecer na Terra, tinha que ter todo um processo especial para as pessoas se achegarem a Deus. É uma sala separada, fechada por uma cortina grossa, cheia de incenso, cheia de velas, só entrava uma pessoa, tinha todo um ritual. E o cara que entrasse lá, ai dele se ele entrasse lá meio cambeta, porque já saía morto e tal, era todo um processo. Aí Jesus veio, e quando Jesus veio, a alegoria que a gente usa é que essa cortina que estava no templo se rasgou. O que significa essa cortina se rasgou? Que agora eu e você, do jeito que a gente está, a gente entra onde Deus está. Só que o mapa, ele mostra para nós que embora o acesso está liberado, não é bagunça. O acesso está liberado, mas não é bagunça. E quando você começa a orar, você percebe o quão bagunçado nós somos. E aí a gente desenvolve um respeito, que na Bíblia a gente chama de temor, a gente confunde com medo, não é medo, a gente desenvolve um respeito. E aí a gente fala, poxa, o acesso está liberado, eu vou. Mas peraí, Deus, antes de eu ir, deixa eu... E aí a gente fica nessa briga.
Esse é um mapa. É isso que o mapa faz. E aí, uma vida cristã sem oração é igual a uma viagem sem mapa. O que é uma viagem sem mapa? Você pega o carro e sai desgovernado. Você até vai ter umas experiências legais. Você até vai ver uns cenários diferentes. Pode até ser que você aproveite a viagem. Mas você não chega em lugar nenhum. Uma vida de cristão sem oração é uma viagem sem mapa. Tem um monte de experiência, mas não chega em lugar nenhum. Talvez você está assim, pô, estou perdido. Não estou chegando em lugar nenhum. Minha vida não anda para frente. Posso te sugerir que talvez você esteja orando pouco? Talvez a oração não está sendo suficiente. Se você comparar a sua vida de oração com a sua vida de Netflix, você vai perceber quem ganha. E aí, na oração, a moeda de troca da oração é atenção. Tempo. O que você tem de mais valioso é o seu tempo. E quando você ora, você troca com Deus essa moeda, o seu tempo. E aí você se pergunta, sem se incriminar, sem levantar a mão, quem está levando mais seu tempo? Quanto tempo você passa com Deus? Não estou falando tempo para Deus, não. Estou falando com Deus. Quanto tempo você passa no quarto na presença dele? Ah, no meu não é quarto. Quanto tempo você passa sozinho com Deus? Sem esposa, sem filhos. Não é à toa que a vida está uma bagunça. Cheia de experiência. Fantástico, vários cenários. Mas não chega em lugar nenhum. Ah, Pedro, isso daí não é para mim não. Eu oro bastante. Eu oro bem. Nossa, minha vida de oração, ó, supimpa. Todo dia eu passo horas, porque na oração é fato de que não tem como desenvolver qualidade sem ter quantidade. A oração, a quantidade vem primeiro. Quando você orar bastante, você começa a ter qualidade na oração. Não adianta você falar para mim assim, eu oro 2 minutos por dia, mas a minha oração chega lá, ó, pai, ele responde na hora. Caô. Não funciona assim com Deus. Ah, como é que você sabe? Você é o bambambam, então, você conhece Deus? Não, é experiência. Experiência própria. Eu já tentei a engenharia do esforço mínimo e o resultado máximo. Não funciona com oração. Com oração, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós vivemos numa sociedade que luta pela nossa atenção. A atenção virou o commodity dos nossos dias. Muito antigamente, quem tinha terreno, mandava. Nós passamos por um tempo onde quem tinha informação, mandava. Agora nós estamos passando por um tempo onde quem tem a atenção, manda. Se você pegar as suas mídias sociais, você vai perceber isso. As mídias sociais são desenvolvidas, são vários cientistas, sociólogos, cientistas, por trás dos telefones de touchscreen e de mídias sociais que desenvolvem maneiras e ferramentas de prender a sua atenção. Quem aqui nunca chegou e falou assim, vou passar um tempo lendo Bíblia. Aí a gente lê 5 versículos e faz assim, ó. Só conferir aqui. Ih, fulano de tal me mandou uma mensagem. Ih, rapaz, hoje é aniversário do fulano de tal, vou mandar um parabéns para ele. 2 horas depois, esqueci a Bíblia ali, peraí, vou voltar a ler. Aí quem tem filhos, peraí, Deus, vou cuidar da criança, porque é prioridade, meu filho. Aí a Bíblia está ali, passou o dia inteiro. Qualquer semelhança com a minha própria vida é mera coincidência, tá? Aí a Bíblia está ali, no sofá. Aí almoça. Faz aquela oração sem vergonha no almoço, né? Deus, obrigado pela comida e tal. Que não é oração nada. Ritual que a gente aprendeu. Porque não tem ninguém orando ali, não tem ninguém refletindo. Ninguém para pensar que aquilo ali é um sacrifício também. Se você é carnívoro, que um animal morreu para que você tenha proteína dentro do seu corpo. Se você é vegano, que Deus te converta em nome de Jesus. Brincadeira. Gente, tranquilo, né? Todo mundo na igreja, tranquilo. Aí passou o almoço. Estou falando de coisa séria, fazer umas brincadeiras dessas. Toda pregação tem que ter um furo. Passou o almoço, aí você vai de tarde. Agora eu vou orar.
Neném dormiu, agora eu vou orar. Aí você pega a Bíblia, 2 horas da tarde para dar aquela lida refletida. O que acontece depois do almoço, às 2 horas? Quem tem neném, então, qualquer sono que o neném dormiu, eu tô dormindo. Esses dias, não posso falar isso não, né? Esses dias eu me peguei dormindo no vaso. Você acredita? É sério, pô, eu tava tão cansado, cara. Pô, todo mundo aqui faz cocô, né, gente? Pelo amor de Deus. Sentei lá, falei, pô. Ó, sério, eu devo ter ficado uns 5 minutos com isso aqui, ó. Ah, doendo. Eu acordei assim, pô. Dormi no vaso, cara. Aí você pensa, e Deus está onde nisso? Ah, vou deixar para de noite. Vou orar de noite. Todo mundo sabe que orar de noite não funciona. De madrugada funciona. Que aí Deus acorda a gente, porque Ele está querendo falar. Tem muito tempo que a gente não fala com Ele. Aí Ele acorda. Às vezes num pesadelo, né? Às vezes num sonho bom. Aí você acorda chorando. Quem aqui já teve um sonho espiritual que você acordou chorando e não queria acordar? Alguém aqui não? Tem crente aqui não? Uns 3, 4, beleza. Aí Deus acorda naquele sonho e você fala, queria voltar para aquele sonho. Mas são raras. Você sabe por que eu acho que Deus não acorda a gente com um sonho todo dia? Porque se Ele acordar a gente com um sonho espiritual todo dia, a gente para de ler Bíblia. Aí vai virar aquela bagunça, cada um com a sua própria interpretação. E aí, meu querido, seja o que Deus quiser, literalmente. Acho que é por isso que Ele não faz. Então, oração tem dessas peculiaridades, é difícil de orar. Muita gente confunde oração com leitura bíblica. E aí eles falam assim, eu não consigo orar porque eu não entendo a Bíblia. Muita gente não entende a Bíblia. Certa vez perguntaram para um teólogo muito famoso, o Charles Spurgeon, perguntaram para um aluno dele, perguntou para ele, mestre, o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? O que vocês acham? O que é mais importante? Responder igual Chaves, né? As duas coisas. Aí o Charles Spurgeon virou para ele e deu um exemplo clássico, falou assim, qual que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? E aí respondeu. A arte de responder com perguntas, né? Respondeu. A leitura, para mim, por exemplo, como que eu faço? Eu decidi acordar às 5h30 da manhã, quando eu consigo, né? Quando eu não passo esses dias que eu acabo dormindo no vaso. Mas eu acordo às 5h30 da manhã. O que eu faço às 5h30 da manhã? Primeira coisa, lavo o rosto. O meu primeiro foco de atenção, antes de pegar o celular, acredite ou não, porque o celular dorme lá na sala. O celular lá em casa dorme lá na sala. Não dorme do lado da cabeceira. Porque tudo aquilo que vem antes de Deus é ídolo. E a coisa que Deus mais abomina é idolatria. Então, se a primeira coisa que você olha é o seu celular e a última coisa que você olha é o seu celular, o seu Deus é o seu celular. Então, eu decidi colocar o meu celular lá na sala. Ele toca. Também já é bom, que eu não consigo botar aquele... Sabe aquele negocinho do demônio que inventaram no celular, que você fica apertando e ele fica dormindo 8 minutos, 5 minutos, 10 minutos? Aquilo lá é do demônio, cara. Que aí você perde a hora, entendeu? Então, deixa lá na sala, que aí você tem que levantar. Levantou, cara, o sangue correu para a perna, não tem mais jeito. Acordou. Aí eu vou lá, desligo, o que eu faço? Lavo o rosto, bebo 1 litro d'água, literalmente, 1 litro d'água, e aí eu sento, eu vou ler. Por que eu bebo 1 litro d'água? Para hidratar meu corpo, para correr o sangue de novo, para o cérebro ligar, e aí eu dou a minha primeira atenção para a palavra de Deus. Aí eu sento e leio. Agora eu estou lendo Salmos. Eu leio 1 ou 2 Salmos. Depois que eu leio, eu medito. Porque a própria palavra diz, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, certo? Você sabe o que é meditar? Não é zen não, gente. Fazer Eu também faço isso daí, mas não é isso aqui não. É meditar na palavra. Você olhar para a palavra e falar assim, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Se você tem mais de uma Bíblia na sua casa, traduções diferentes, você lê em traduções diferentes e medita. Minha dica para você, se a sua vida é corrida, cara, lê o seu trecho bíblico que você quer ler e passa pelo menos, olha quão medíocre nós somos, mas olha só, pelo menos 5 minutos olhando para o texto. Só olhando. O que isso aqui quer dizer? Deus, o que você quer falar? Sem comentário bíblico, só a palavra. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Isso é meditar na palavra. E aí, depois de meditar, eu oro. Depois de meditar na palavra, eu oro. Sabe como é que eu oro? Eu anoto as minhas orações, igual aqueles diários de criança, que a gente fazia diário, escrevia cartinha para namorado e tal. Eu anoto as minhas orações. Eu vou escrevendo e vou orando. Tem dia que eu não consigo escrever nada. Aí eu escrevo assim, Deus, tu sabes.
3 pontinhos. Mas tem dia que vai fluindo. Daí eu vou anotando e vou orando. Às vezes são 2 páginas. Isso aí demora. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que sair correndo para o trabalho. Isso aí é simples, já te expliquei, só levantar mais cedo. Ah, mas levantar mais cedo é muito difícil. Também é simples, é só ir dormir mais cedo. Ah, mas eu não consigo. A única pessoa que tem desculpa para não conseguir dormir na hora que tem que dormir é mãe de bebê. O resto, tudo é lorota. Ah, eu não consigo dormir. Consegue? 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu não estou cansado ainda. Vou te dar um conselho. Quando é 3 horas da tarde, você faz 300 flexões. Você vai ficar cansadaço, mano. Vai dormir. Simples. Então, eu faço assim na minha casa. Você pode fazer de outra maneira. Né? Por quê? Se a oração é um mapa, e viajar sem mapa não leva em lugar nenhum, você precisa aprender a usar seu mapa. Aí tem muita gente que fala assim, enquanto oração, a gente ou não está orando, ou está orando errado. Você já viu alguém falar para você está orando errado? Já passou aí? Não tem fórmula de certo ou errado. Mas a maioria das vezes, na oração, a gente pede. A gente pede para Deus as coisas, a gente faz pergunta. E aí eu ouso dizer que se você ora o suficiente em termos de quantidade, talvez você esteja fazendo as perguntas erradas. Porque Deus, como Deus tem o tempo todo, Deus não está preso no tempo que a gente está preso, eu já tive essas experiências, eu acho que às vezes Deus gosta de brincar comigo um pouco. Não é de sacanagem não, é só para ver se a gente aprende a lição. Eu acho que ele gosta de brincar um pouco, ele fala assim, filho, ora mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho. E aí nessa brincadeira a gente vai aprendendo, porque Deus vai se revelando no meio do caminho. Então talvez você esteja fazendo as perguntas erradas. Por exemplo, o exemplo mais clássico que eu conheço é o desemprego. Estou desempregado há 3 meses, 6 meses, 1 ano. Deus, eu não aguento mais. Aí a gente é até bíblico na oração, né? Tem gente que fala, como é que era a língua aqui? Aramaico. O cara vai orar e fala, Elahi, lama sabachthani. Você sabe o que é isso, não? Sabe, não? É quando Jesus clama na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? O cara está desempregado, por que o Senhor me desamparou? Como se o emprego fosse um amparo de Deus. Por que o Senhor me desamparou? Estou cansado, Deus. 6 meses, 12 meses, eu preciso prover para minha família. Aí eu fico vendo assim, Deus lá de cima assim, mas quem que é o provedor da bagaça aqui? Eu ou você? É como se Deus estivesse esperando você entender isso daí. Quem provê, eu ou você? Porque todo aquele que teima com Deus porque precisa de um trabalho para ter provisão é porque não confia em Deus para provisão. Estou dizendo que você tem que ser vagabundo para o resto da vida? De maneira nenhuma, porque o trabalho dignifica o homem. É do fruto do nosso trabalho que a gente come. Mas muitos de nós precisamos aprender uma certa lição. Deus, eu preciso de trabalho. Não, você precisa de mim. Isso você precisa. Talvez a pergunta seja a pergunta errada. Por que ao invés de você falar assim, Deus, você me abandonou, Deus, eu não aguento mais, por que você não passa a confiar nas promessas de Deus? Por que você não passa a confiar naquilo que Ele já falou, que Deus nunca nos abandona, que Ele nunca vai te deixar, que Ele nunca decepciona, que Ele não vai começar a decepcionar ninguém agora, não é nesse tempo que Ele vai começar a decepcionar. E ao invés de perguntar, Deus, por que o Senhor não me dá o trabalho? Por que você não pergunta para Ele assim, Deus, o que é que o Senhor queria que eu fizesse e eu não estava fazendo porque o trabalho me atrapalhava? Porque você dedica 8, 9, 10 horas do seu dia para o trabalho. Aí Deus vira para você e fala assim, mas eu queria que você fosse visitar a irmã no hospital, você não pode, está preso. Então por que você não faz essa pergunta para Deus? Deus, o que é que eu não estou vendo? O que o Senhor está mostrando que eu não estou vendo? Provavelmente vai mudar sua perspectiva. E aí Deus tem uma mania muito engraçada, que na hora que você muda a pergunta, que você entende a parada, Ele vai falar assim, agora estou no trabalho. Quantos de nós aqui no nosso meio passaram um tempão desempregado naquela angústia? Aí na hora que a gente entende, fala assim, agora eu vou fazer. Aí Deus fala assim, vai nada, agora eu vou te dar o trabalho. Porque Ele é pai. Ele é um bom pai. Ele não é carrasco. Ele não faz de propósito. De propósito no sentido de te apertar. Ele faz para você poder entender. Porque a oração é uma resposta. Às vezes a gente tem a mania de achar que a gente inicia a oração. Que Deus está quieto lá no céu, esperando você começar, como se você fosse o rei da terra. Esperando você começar. Aí quando você começa, Deus vira toda a atenção dele para você. É o contrário. Deus está fazendo várias coisas. E aí quando a gente começa a orar, a gente começa a perceber o que Ele está fazendo. Aí a vida faz mais sentido.
Então a oração não é Deus, você está me ouvindo? A oração é Deus, será que eu estou ouvindo? Totalmente diferente. Deus, você não está vendo essa situação, não? Ao invés deveria ser Deus, será que eu estou vendo a situação? Será que eu estou vendo do jeito que o Senhor quer que eu veja? Será que eu estou ouvindo do jeito que o Senhor quer que eu escute? Será que eu estou caminhando do jeito que o Senhor quer que eu caminhe? Isso é oração. Oração é um mapa. E aí eu pedi para você abrir em Filipenses capítulo 4. Eu deixei de propósito para o final, porque nós vamos acabar dessa maneira. Deixa eu ver que horas são. Isso, 11h18. Mais 12 minutos a gente termina. Assim eu espero. Ou um pouquinho mais. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Está aqui na tela também para você poder acompanhar se você não tiver Bíblia. Filipenses no capítulo 4 é uma carta que Paulo escreveu. E se você tiver curiosidade de ler essa carta em casa, você vai ver que Paulo se repete várias vezes. Ele repete várias vezes. E eu vou acelerar aqui, acompanhe meu raciocínio para a gente poder passar para a parte principal dessa mensagem. Hoje não tem apelo nem conclusão. Você vai entender. Paulo diz o seguinte, no final da carta, depois de repetir várias vezes a mesma coisa. E ele fala, eu não canso de me repetir. Quando você ler, você vai entender. E aí ele fala o seguinte, não andem o quê? Já pode parar por aí já. Hoje é impossível não andar ansioso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em metade das coisas na sua vida, a outra metade você toma conta. É isso que fala, não? Não andem ansiosos, mas em tudo, como? Pela oração e súplicas, que é a mesma coisa. Com o quê? À medida que a gente vai lendo, o povo vai parando de ler, né? Vamos, gente, os pentecostais, me ajuda aí, pô. Com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Rapidamente, uma aplicação para esse versículo para você poder entender. Olha só, a nossa sociedade, toda a nossa sociedade sofre de ansiedade. Nós sofremos de ansiedade por várias causas. As coisas estão mudando muito rápido, a televisão só prega catástrofe e você tem no seu bolso o dispositivo mais capaz de causar ansiedade na história da humanidade. Chama-se telefone celular. Inventaram um negócio no telefone celular que chama bip. Bip. Bipou, você... na hora. Vibrou. Quem aqui já sentiu o celular vibrar quando ele não vibrou? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? O nosso cérebro, ele não forma conclusões, ele forma caminhos. E aí, naturalmente, durante o seu dia, você deve receber 500, 600, 1000 notificações, talvez. E aí, o cérebro acostuma com um impulso eletromagnético, seja lá o que for dessa bateria aqui, que faz assim, bzz, na sua perna. Quando falta, é igual o amputado que perde o braço, mas sente coçar. Você já ouviu essa história? Que o cara sente coçar o braço amputado? É a mesma coisa. O celular faz isso com a gente. Sabe por quê? Porque o celular libera oxitocina quando você vê a notificação. O celular não, né? A gente libera oxitocina. O celular com oxitocina ia ser irado, hein, mano? Pô, tô precisando relaxar. Foi mal. Essa foi uma gafe feia mesmo. Mas a vibração do bzz, 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 esses sociólogos, cientistas, eles descobriram que essa vibração libera oxitocina. Então, tudo agora tem notificação, você já reparou? Você abre seu telefone, a maioria das pessoas tem um telefone touchscreen, né? Se seu telefone ainda é de flip, você está vivendo em 1990, mas a maioria das pessoas tem um telefone que é touchscreen de algum jeito. E aí, essa vibração, esse olhar na tela, o LED aqui atrás, isso é comprovado cientificamente, libera oxitocina. Oxitocina é o hormônio do prazer misturado com a realização. Então, na hora que toca aqui, bzz, alguém falou comigo. É a necessidade de ser querido. Quem estudou sociologia lembra da pirâmide de Maslow, de autorrealização, de fazer parte de um grupo. É isso aqui, cara. É isso aqui. Isso aqui é a maior invenção dos últimos tempos. E é a maior maldição dos últimos tempos. Porque isso aqui te afasta de Deus. Estou falando que o telefone é do diabo? De maneira nenhuma. Isso aqui é fantástico, uma ferramenta fantástica. Aqui, por exemplo, eu tenho vários comentários bíblicos que eu uso para estudar, mas isso aqui te afasta de Deus. Eu queria pedir um favor. Quem puder, pedir para a tia das crianças segurar as crianças uns 5 minutos extra lá, que nós vamos fazer um negócio aqui que a gente precisa ter paciência. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade domina a nossa sociedade. Mas em tudo, pela oração e pela ação de graças, deixem os seus pedidos serem conhecidos para Deus e a paz que transcende todo o entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente. Olha só que interessante. A solução para a ansiedade não é calma.
A solução para a ansiedade é oração. A maioria das pessoas, quando entra numa crise de ansiedade, não consegue orar. Estou desesperado porque eu preciso disso, e aí a gente tenta se acalmar. Toma remédio, nada contra o remédio, se seu psicólogo ou psiquiatra recomendou, tome o remédio. Mas a gente toma remédio, a gente entra para retiro de meditação, a gente toma chá de camomila, para quem não é crente e gosta, fuma maconha, nego tenta se acalmar de tudo quanto é jeito, mas não ora. Por quê? Porque por trás de tudo isso, o diabo sabe que a oração resolve o problema da ansiedade. Está ali, ó. Não andem ansiosos. Orem. Quando você ora, a ansiedade passa. Por quê? Porque a oração, que começa com gratidão, ela guarda o coração e a mente. A mente do homem é o que fabrica tudo e o coração é o que sente tudo. A oração guarda os dois, tanto a fábrica quanto o sentimento. E a gente não ora. Não é à toa que a gente vive nessa sociedade. E aí, o nosso exercício final para a gente entender o que eu quero fazer hoje, nós vamos passar 10 minutos orando agora. 10 minutos. Vou cronometrar. Meu objetivo, eles vão segurar as crianças lá agora, para a gente não se distrair. Eu sei que é difícil, mas nós vamos passar 10 minutos orando. Por quê? Eu quero que você saia daqui convencido e convicto de que você precisa orar. Como que a gente vai orar? Não sei, você vai orar do seu jeito. A gente só precisa estabelecer algumas regras básicas, que não precisa ser a regra para a sua oração individual. Mas aqui, como a gente está num grupo, a gente precisa orar num tom que seja tom suficiente para que o meu irmão não ore a minha oração. Conhece aquele irmão que ele começa a orar sem entra na oração dele? Eu lembro do Tiago. Sim, põe aquele negocinho lá para nós. Eu lembro que quando a gente orava com o Tiago, não dá para orar com o Tiago, porque a oração é só dele. Tem 15 pessoas na roda, ele começava a orar e o pessoal começava amém, 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 porque ninguém consegue competir com ele. Então, a gente tem que orar num tom que deixa o irmão do nosso lado orar. Na sua casa, mano, você gosta de dar cambalhota, plantar bananeira, falar em língua, você faz o que você quiser, mas aqui a gente vai tentar manter esse padrão. Vamos tentar manter uma oração calma, uma oração silenciosa, uma oração contemplativa, uma oração reflexiva. Segunda regra, como que ora? Ora do jeito que você quiser. Não tem fórmula para orar. Essa semana minha filha virou para mim e falou assim, pai, você está preparando a mensagem? Eu falei, tô. Aí ela falou para mim assim, por que você não prega sobre o amor de Deus? Eu falei, não é que você é boa mesmo, menina? O que você quer que eu pregue sobre o amor de Deus? Aí ela falou assim, fala para as pessoas que Deus é bom, que Ele ama elas e que Deus tem um propósito na vida delas. Eu falei, que legal, vou pregar isso daí. Muito bom. Na minha mente, eu estava assim, que negócio ridículo, menina. Você está querendo me ensinar? Eu faço isso tem 10 anos já, você está querendo me ensinar a pregar? Mas você acha que eu falei isso para ela? Claro que não. Eu cheguei para ela e falei, filho, você é uma pregadora nata. Você é Eliséia. Fantástica, profetiza de Deus. Enchi a bola dela. É assim que Deus faz com a gente. A gente chega para Deus com as palavras tudo torta. Aí Deus vira para a gente e fala assim, pô, que bom que você falou comigo pelo menos. E assim a gente mantém. E a última regra é a seguinte, quem tem Instagram, eu vou pedir para você abrir seu Instagram agora. Abre aí seu Instagram e procura o perfil da capela. Enquanto isso eu vou fazer um negócio aqui. Pode ir, é sério, pô, nós vamos usar Instagram no meio da mensagem. É para você entender um negócio. Quem não tem Instagram vai ver no WhatsApp já, se você está na lista de distribuição da nossa igreja. Abre aí e vai no Stories da capela. Quem tem Instagram, vai abrindo aí. Quem é cliente da Oi, lascou agora. Boa. Vai abrindo aí, vamos ver se vocês conseguem ver. No Stories da capela tem um negócio aí. Quem não conseguir abrir o Instagram, vai receber no WhatsApp aí agora. Que eu mandei aí para você. Se você não recebeu no WhatsApp, porque talvez você está visitando, vai estar no seu telefone em breve isso daqui, ó. Todo mundo conseguiu entender, não? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos, propositalmente, abandonar os nossos telefones. Eu queria recolher o telefone de todo mundo, mas depois vai dar trabalho para devolver. Então, põe seu telefone na bolsa, no silencioso, no modo avião, e nós vamos orar.
Porque Deus está chamando e às vezes nosso telefone está ocupado. Pô, deu um trabalho pra caramba pra pensar nesse negócio aqui. Achei mó sacada de marketing isso aqui, cara. Vou botar no meu Instagram isso aqui. Mas enfim, nós vamos orar durante 10 minutos. Lembre da sua ansiedade. E aí, depois dos 10 minutos, eu venho pra gente fechar o nosso encontro. São 11h28. Às 11h37, eu volto. Então, se desligue, ore. Se quiser ficar de joelho, fique de joelho. A gente vai deixar um fundinho musical aqui. Depois a gente volta. Enquanto você continua orando, quero te ajudar numa observação. A moeda da oração é a atenção. E a gente, às vezes, por 10 minutos é difícil da gente dar atenção para Deus. Essa experiência de hoje é para te ajudar, para que você faça o mesmo em casa. Porque Jesus disse para nós que aonde está o nosso tesouro, aquilo que a gente tem de mais valioso, ali também está o nosso coração. Então que hoje você consiga definir o seu tesouro como tempo com Deus. Nós vamos orar juntos. Se você quiser orar a respeito da igreja ou outras coisas, nós vamos orar juntos para nós encerrarmos. Continue com seus olhos fechados, assim você respeita a privacidade de quem está do seu lado. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fantástico. Não há ninguém que se compara ao Senhor. Não há Deus, não há dinheiro, não há trabalho, não há circunstância que se compare ao Senhor. Nada nos preenche como o Senhor nos preenche. Tu és maravilhoso, Pai. Sua beleza é indescritível. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nunca se vira para nós. O Senhor está sempre disposto a nos ouvir. Pai, obrigado por cada pedido de oração, cada reflexão, cada louvor e adoração que saiu dos lábios de cada um aqui hoje. Nós nos juntamos e exaltamos o Seu nome, porque o Senhor é Rei, o Senhor é Criador de todas as coisas, o Senhor é majestoso, maravilhoso. Todos nós ansiamos pela Sua presença, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que nós tenhamos mais momentos como esse, nos nossos lares, nas nossas famílias, para que nós tenhamos a direção certa, para que o Senhor nos direcione, para que nós andemos no caminho reto, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada oração que foi feita aqui, receba cada oração que foi feita aqui, por favor. Cada pedido, cada súplica, cada reflexão, que tudo isso seja agradável para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é legal? Quanto tempo fazia que você não passava 10 minutos em silêncio? Quanto tempo tem que a gente não passa 10 minutos à toa? Quem é adulto sabe que é muito difícil ficar à toa. Só com Deus. Existe uma oração muito famosa, chama-se Oração da Serenidade. Ninguém sabe ao certo quem escreveu essa oração, mas ela diz, em outras palavras, é um pedido para Deus, né? Me dá serenidade para aceitar as coisas que eu não consigo mudar, me dá coragem para mudar as coisas que eu consigo mudar e sabedoria para saber diferenciar uma da outra. Essa é uma ótima oração para você levar para casa. Coragem para mudar o que você pode
paciência e serenidade para aceitar o que você não pode mudar, e sabedoria para saber a diferença entre um e o outro. Na minha experiência pouca de oração, eu percebo que quanto mais eu conheço a Deus, mais silenciosa é a minha oração. Menos palavras eu tenho para poder falar com Ele. E aí de cada 10 minutos que eu passo com Ele, talvez eu passe 8 minutos quieto. Aí eu me atrevo a falar em 2 minutos e aí percebo que nada que eu fale resolve. Aí eu me calo de novo. Então, que você conheça mais a Deus, você se aprofunde mais a Deus. E para a gente acabar, eu vou dar alguns avisos no final, como sempre, mas o exercício da oração, ele é uma resposta, não é uma pergunta. Então, a gente está sempre respondendo para Deus em oração aquilo que Ele vai mostrando. E dependendo do seu nível de intimidade, da sua espiritualidade, do tempo que você passa com Deus, você escuta com mais facilidade ou não. Eu confesso para você que eu tenho uma dificuldade tremenda de ouvir o que Deus está querendo dizer. Então, eu preciso me esforçar muito. Não é muito fácil para mim, como outras pessoas aqui na nossa igreja. Mas, enquanto eu estava orando ali, particularmente hoje, sobre as questões da igreja, sabe o que eu acho que Deus falou, né? Eu acho que mais pregadores deveriam falar isso. Eu acho que Deus falou comigo. Porque quando a gente fala Deus falou comigo, é muito absoluto. Mas eu acho que Deus falou comigo o seguinte: nós conseguimos um espaço só para nós, certo? Certo? Só para ver se for arrebatado, ficou só o corpo aqui, sei lá, né? Momento de oração acontece essas coisas. A gente conseguiu um espaço para nós aqui. E a igreja, a estrutura da igreja deve servir o corpo da igreja, não o contrário. A gente não deve se tornar escravo da estrutura da igreja. E eu senti que eu acho que Deus falou comigo que a gente deveria remar na contramão da maioria do universo da igreja que a gente conhece. E eu sempre falei que a gente não ia fazer culto de nada, né? Culto de mulheres, culto de homem, culto de nada. Mas eu acho que a gente precisa fazer pelo menos uma reunião de oração, que seja uma vez por mês. Para a gente fazer isso aqui, ó. E aí eu acho que Deus falou comigo que a nossa reunião de oração vai ser a maior reunião da igreja. Rapaz, difícil pregar para um povo que não é crente, mas vamos lá. Se fosse crente mesmo, os caras, glória a Deus, aleluia, já saía falando em língua ali. Mas eu acho que a oração, a reunião de oração vai ser a maior reunião da nossa igreja. Não estou profetizando não, mas assim que a gente acabar, porque eu quero providenciar um mínimo de conforto para as pessoas que vierem orar. Nós aqui, a gente é de casa. Mas quando a gente se propõe a orar para as pessoas, de repente vem uma pessoa que não é da igreja, daí você se sensibiliza e de repente Deus fala contigo, e aí você chega mais perto daquela pessoa com toda licença possível, toda sensibilidade, e aí você impõe a mão sobre aquela pessoa e de repente aquela pessoa estava doente e ela é curada. A gente precisa de um mínimo de conforto para as pessoas se sentirem à vontade para fazer isso. Então não quero ninguém tropeçando na vala ali. Então assim que a gente acabar isso daqui, eu me proponho a fazer isso. Eu vou vir, chegar aqui, pegar um violãozinho, nada de estrutura, ligar nada. No máximo uma luz para a gente ver o caminho, um violãozinho para a gente cantar também, porque é bom a gente cantar, e aí nós vamos orar. Eu creio que Deus vai se mover de uma maneira que Ele não faz no domingo, porque o domingo a gente se propõe a fazer outra coisa aqui. Que Ele vai curar pessoas, que Ele vai restaurar casamentos, que Ele vai tirar pessoas das drogas, que pessoas vão chegar mais perto de Jesus, que Ele vai se manifestar com dons espirituais e a igreja vai ver manifestação de dons espirituais, que pessoas vão profetizar. Eu acredito que Deus vai fazer isso daí. Não tem nada a ver com a nossa igreja até hoje, né? 3 anos, vocês nunca ouviram falar isso. Mas eu acho que Deus falou comigo que a gente vai ter um encontro de oração e isso daí vai ser o maior mover da nossa igreja. Um encontro de oração. Então, vamos esperar isso daí acontecer, vamos terminar a obra rápido aí, e aí a gente começa. Nem que seja domingo, a gente pode fazer um domingo à noite. Que é para quebrar mesmo. O cara vai vir para assistir pregação. Por quê? É muito comum, as pessoas são mais confortáveis em ouvir um pregador do que falar com um criador. Prefere ouvir um pregador por 40 minutos do que falar com um criador por 10. Então nós vamos abrir o espaço para as pessoas chegarem aqui e falar assim, tem pregação hoje não? Tem não. Hoje quem prega é Deus, Ele vai falar contigo direto. Bom, né? Show de bola. Até esqueci os avisos que eu ia dar, mas os avisos de sempre são... Eu tinha uns avisos para dar hoje. É do batismo. A gente vai ter batismo e ceia no começo de dezembro. Então se você quiser se batizar, qual é o critério para se batizar? É querer. Então, se você quiser se batizar, nós vamos batizar algumas pessoas aqui, ou dia 1º de dezembro ou dia 8 de dezembro. A gente está para decidir, vai depender de quando eu conseguir a piscina.
E junto com isso nós vamos fazer um almoço. Eu preciso pedir perdão para quem estava aqui uns 2 domingos atrás, que eu falei que a gente ia fazer churrasco, mas vai dar muito trabalho fazer churrasco, porque a gente não tem churrasqueira, e aí eu cheguei à conclusão de que eu falei um negócio que eu não podia cumprir com a minha promessa. Então, perdão para quem ouviu, ainda bem que ninguém pagou nada ainda, mas nós vamos fazer um almoço, como a gente já fez aqui, tem fogão lá dentro, a gente vai fazer um almoço, vamos decidir o cardápio, e aí se você quiser contribuir, você contribui para a gente ajudar a fazer esse almoço. É sempre de graça para todo mundo, mas quem puder contribuir, contribua. E aí, por último, se você está nos visitando, deve ter um cartão na sua cadeira aí, para você preencher